Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. Tava morrendo de saudade de conversar com vocês, né? Já fazia o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, né? 6, 7 meses que eu não estava aqui fazendo lives, né? Precisei mergulhar aqui nessas novidades que a nossa pegada está trazendo agora. E eu queria conversar com vocês sobre tudo isso. Boa noite quem está chegando. Vou aqui cumprimentar pessoas muito especiais aqui que estão entrando. Especiais para a nossa pegada, especiais para mim. Fazem parte aqui da minha trajetória, né? Fazem diferença. Fico feliz de estarem aqui. Oi, Ana Lê. Oi, Cassinha. Oi, Saquei, sou Eco. Oi, Rosinha. Que bom ver vocês aqui. Muito bom, gente. Raquel, direto de Portugal. Gente, só gente linda chegando. E eu queria conversar com vocês. Ai, meu Deus. Que bom. Oi, Eli. Que bom ver vocês aqui, gente. Cada um de vocês tem um lugarzinho especial no coração aqui dessa moça que vos fala. Eu chamei vocês aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos aqui na nossa pegada, né? Vocês que estão acompanhando a gente já há um tempo, né? Se vocês quiserem compartilhar essa live com alguém que possa gostar aqui do trabalho que a gente faz, vocês podem mandar um aviãozinho aqui, ó, um setinha para compartilhar a live, né? Vai ser um prazer poder falar um pouco sobre esse projeto que tanto mexe comigo e tanto mexe com algumas pessoas também, né? Que estão aqui, que me dão esse feedback, né? Vocês estão escutando a música, né? Essa música eu conheci hoje. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela pra vocês. Mas, enfim, vamos lá, né? Eu queria comentar um pouco dos últimos acontecimentos, né? Que estão permeando aqui a vida da nossa pegada. A gente completou 2 anos de projeto, digamos que começando a se materializar, agora em dezembro. A gente começou, né, nas redes sociais, né, através do Instagram, que vocês conhecem, que é a nossa pegada. E só que essa é uma ideia muito antiga, né? É uma ideia que eu concebi, digamos, quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho Chiquinho, que muitos de vocês aqui conhecem, né? E faz o quê? Faz 5 anos e meio isso, né? Quando eu estava grávida, eu pensei, tipo, o primeiro estalo, assim, né, da ideia da nossa pegada. Que não começou do jeito que tá, né? A ideia não começou assim. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre o que a gente viveu até chegar, né, o Instagram e do Instagram pra cá, né? O que a gente tá trazendo de novo, né? Boa noite, Karina. Boa noite. Essa música, gente, eu vou ler um pedacinho, um trechinho dela pra vocês, porque ela tem tudo a ver. E quem me apresentou essa música acabou de entrar, Carla Alves, que é uma doula maravilhosa, que eu recomendo muito que vocês conheçam, no projeto Renascer Mulheres. Eu conheci Carla lá no Porto Social, né, que é onde os nossos projetos estão pré-incubados, foram pré-incubados, na verdade, em 2020, né, 2021 estamos indo rumo à incubação. Se a gente, né, claro, a gente vai participar do processo seletivo, se a gente entrar, a gente chega lá. E tá ouvindo, Carla, a música que você me apresentou? Essa música, gente, é muito bonita. Eu vou ler um trechinho dela pra vocês, só pra vocês entenderem um pouco do contexto, né? Porque que eu coloquei aqui. Deixa eu só dar um pause aqui. Pause que acabou, na verdade. Vou só fechar ali. É o seguinte. O nome dessa música é Guerreiro da Terra. Em inglês, Earth Warrior. É de uma banda holandesa chamada Omnia. Não sei se vocês conhecem. E um trechinho dela diz o seguinte: esta é a minha casa, é onde eu pertenço. Das nuvens no céu, às raízes e pedras. Eu vejo o sol no céu, me faz sentir tão bem. Eu vejo o brilho da lua cheia, me faz sentir tão bem. Seu rio, meu sangue. Sua pedra, meu osso.
Sua terra, meu músculo, seu coração, minha alma. Seus filhos são meus filhos. Sua liberdade é o meu objetivo. E eu vou estar lutando por todos eles. Gente, isso me arrepia, porque eu tô um pouco até, digamos que emocionada aqui de estar aqui conversando isso aqui com vocês, porque a nossa pegada ela é muito isso, né? A gente às vezes esquece, a gente que eu digo sociedade, tá? Não tô falando da gente particularmente, mas o mundo, a humanidade, ela muitas vezes esquece que ela faz parte desse todo, né? Que é o universo, que é a natureza, que é o outro, né? É quem tá ao nosso redor. E a gente não consegue seguir muito adiante se a gente só olha pro nosso umbigo, né? E parece até um pouco clichê falar isso, né? De olhar pro nosso umbigo, porque isso é muito, não, né? Essa coisa de egoísmo. Não é clichê, é muito real, sabe? É muito palpável. E a nossa pegada, ela surge muito com essa ideia de que nós somos o todo, né? Nós somos parte do todo, né? Cada um tem um papel, tem uma função, tem uma chave que faz a diferença, né? Às vezes a pessoa diz, não, o que eu fizer aqui não vai fazer diferença, não tem muita importância, né? Mas tem toda importância, né? E faz a diferença, né? Cada grãozinho de areia, né, forma a praia, cada gotinha forma o mar, e por mais clichê que isso pareça, né? A gente olha para os acontecimentos que ocorrem na humanidade, neste planeta, e se não fosse o ato de alguém, né, tanto em malefício como em benefício, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, a nossa pegada ela nasce muito para fazer a gente refletir, né, sobre os atos que a gente tem no cotidiano da gente, né? Como foi que surgiu a nossa pegada? Né? Eu falei pra vocês que surgiu na minha gravidez, na gravidez do meu filho, né? E quando eu percebi que eu tava grávida dele, eu ficava me perguntando, gente, o que é que eu posso fazer, né, pra trazer esse filho ao mundo de uma forma que ele seja uma semente de fato, que ele possa fazer a diferença através dos hábitos, dos atos, da vida dele, né, do próprio viver dele, né? E como é que eu posso fazer isso a partir da minha própria barriga? O que é que eu posso fazer, né, enquanto mãe, enquanto ser humano, né? Eu já tinha alguns hábitos sustentáveis antes, mas quando a gente vira mãe, temos algumas mães aqui, né? Acabou de entrar mais gente, acabou de entrar aqui. Opa, fui tentar dar boa noite, acabei apertando errado. Projeto Escola Verde, Merane Oliveira, boa noite, gente. Espaço Vida aí, tá? Sejam bem-vindos. A gente está conversando um pouco aqui sobre o projeto, né? A nova fase, e comentando um pouco sobre o que levou a gente a chegar nessa nova fase. E o que acontece? Eu comecei a repensar, né? O que é que eu posso fazer, né? Eu vou ter que ter escolhas a partir de então. A partir do momento que eu tô carregando aqui meu filho no ventre, eu tenho que tomar algumas decisões que vão fazer a diferença, né? E aí eu comecei a pesquisar produtos sustentáveis, biodegradáveis, que não contenham tanta química, alimentação, como é que eu posso melhorar ainda mais a minha alimentação, porque eu já era vegetariana antes, mas eu precisava aprender a comer coisas que eu ainda não gostava de comer, e isso faz parte, né? A gente está num processo de evolução durante todo o momento que a gente está na vida, né? Ninguém nasce, né, sabendo de tudo e gostando de tudo e fazendo tudo. Então, eu comecei a repensar e comecei a pesquisar muito, né? Pesquisei muito, e é uma coisa que eu digo a vocês também, se vocês têm interesse em mudar qualquer coisa na vida de vocês e acham que é difícil, é só começar a mudar esse mindset, né, que as pessoas falam, né? De que é difícil, de que é... Não, se você quer alguma coisa, é só você começar a agir para chegar àquela coisa. Então, eu comecei a pesquisar, né? E eu comecei a achar alguns problemas, né? Um deles é que as informações eram muito dispersas, né? Uma pessoa ou outra falando sobre maternidade sustentável, isso aqui há 5 anos atrás, né? Hoje em dia já mudou muita coisa para melhor. Mas há 5 anos atrás tinha uma pessoa ou outra falando, normalmente são blogs, né? Normalmente é uma blogueira, uma influencer que tá vivendo aquilo ali, começa a compartilhar as ideias. E quando eu queria comprar produtos, eu achava muita dificuldade de encontrar,
né? Eu moro, a gente, quem me conhece, né, pessoalmente e há um pouco mais de tempo, sabe que eu sou de Recife, Pernambuco, e a maioria, né, dos produtos há 5 anos atrás, né, a gente só encontrava na internet. E então você tinha que pagar vários fretes absurdos para poder ter acesso a algum produto. E isso era inviável, né? Enfim. Aí eu comecei a pensar, não, por que não eu tentar, isso foi o primeiro estalo, por que não eu começar a planejar, né, rascunhar aí um site onde eu possa falar um pouco sobre a maternidade sustentável e também vender produtos, né, para uma maternidade mais ecológica, coisa e tal. Só que assim, eu pensei e ficou aí, né, eu tava trabalhando o dia inteiro, ficou isso, né, claro, guardadinho ali, e vida que segue, fui trabalhar, continuei trabalhando até que meu filho nasceu. Meu filho nasceu em 2016, e aí eu pensei, agora eu vou ter mais tempo pra pensar nisso, né, lê de engano, né, quem é mãe aqui sabe que... Oi, Sara! Oi, Laís! Gente, quanta gente linda entrando aqui. Desculpa, tenho que falar com essas pessoas, gente. Ai, Ana Letícia, verdade, muito gostoso de te ouvir falar de sua própria vida, é muito inspirador. Ah, agradeço. Nós todos temos muitas histórias, na verdade, né? Carla falou assim, filhos costumam florescer grandes empreendedores sociais. Concordo, viu? Você é uma delas. Enfim, Rosa botou assim, você foi uma grande pioneira, você abriu meus olhos sobre os assuntos de forma pragmática. Ah, eu fico feliz, Rosinha. Rosinha trabalhou comigo, pegou um pedacinho da minha gravidez só, foi Rosa. É um inspirador, na verdade, a gente olhar para nossas próprias histórias, né, nossas trajetórias e ver o quanto a gente consegue evoluir a partir das nossas próprias experiências. Mas enfim, eu ledo engano, né, que eu teria mais tempo pra pensar num projeto novo a partir do momento que eu acabei de parir, né? Eu, enfim, mergulhei ali na maternidade. Quando eu tava prestes a voltar ao trabalho, eu tive uma licença de 6 meses, que eu trabalhava em órgão público. E quando eu tava com 4 meses, mais ou menos, eu não posso deixar isso mais pra diante. Eu não sei nem se eu volto a trabalhar, né? Será que eu devo voltar? E aí vou começar a pensar. E na época eu pensei assim, pegada do bebê, né? Pegada do bebê. Só que aí eu comprei até domínio na internet, só que não tinha muita habilidade pra essa coisa da criação do site na parte técnica, né? Eu já tinha trabalhado com site antes, já tinha sido editora de um site na TV Jornal, do site da TV Jornal aqui em Pernambuco, aqui em Recife. E já tinha feito inclusive o lançamento do novo site lá, enfim, sempre gostei de trabalhar com site, mas a parte técnica quem faz é a parte técnica, né? A parte de informática, enfim, tecnologia. E aí, terminou, passou, eu voltei a trabalhar e aí que eu não tive mais tempo, né? Porque eu mal conseguia ver meu filho direito, né? Então, foi assim, foi bem sofrido a minha volta ao trabalho. Eu trabalhava o dia inteiro, então com 2 dias de berçário meu filho pegou uma pneumonia típica. E aí imagina só, né? Eu já tive que voltar as atenções para essa readaptação, né? Desse recomeço de tudo e início dele em tudo. E aí, vida que segue, quando ele fez 1 ano, gente, foram 6 meses de idas e vindas a berçário, porque a gente não... Enfim, a experiência não foi tão boa assim. E apesar da gente ter visitado, né, mais de 10 berçários. E aí, o que aconteceu? Quando ele fez 1 ano, eu tive uma experiência, enfim, quem me conhece pessoalmente sabe melhor dessa história, mas eu tive uma experiência no trabalho que me acendeu, assim, né? Rapaz, tá na hora, né, de pedir demissão. E por mais que eu gostasse do que eu fazia, por mais que eu gostasse das pessoas com quem eu trabalhava, mas eu tava sentindo a necessidade, né, de estar ali com meu filho, né? Ele tinha voltado ao berçário quando ele fez 1 ano, porque eu tinha tirado o berçário, né? Mas eu nunca tive babá, nunca tive funcionário em casa, então eu senti aquela necessidade de estar ali com ele. E aí quando ele fez 1 ano eu pedi demissão, né? Ele adoeceu, na volta ao berçário adoeceu e, enfim, foi uma situação bem chata, e eu vou contar isso em outra oportunidade aqui, né, pra gente não passar muito tempo aqui. E aí, falando só sobre isso. Mas aí eu pensei, agora eu vou poder me dedicar à nossa pegada, né? E a ele. E claro, foi uma readaptação, né? Porque mãe em casa, quem é mãe aqui e
né, dona de casa, sabe que não para, né? É casa, é mãe, o lado profissional, é o lado estudante, é o lado, é tudo, né? Família. Então, assim, foi bem devagar esse início, né? Porque algumas pessoas podem dizer assim, por que demorou tanto tempo para sair o site da Nossa Pegada? Só que eu percebo que tudo tem o tempo certo, o tempo de maturação, inclusive, né? Então, ao longo do tempo, isso foi o quê? Em 2017, quando eu saí. No fim de 2017, eu fiz um curso, né? Eu senti necessidade de aprender mais sobre esse lado de empreender na internet. E aí eu fiz um curso chamado Realize, né? Não sei quem daqui de vocês conhece, né? Mas é um curso voltado para protagonismo digital para os jornalistas. E esse curso me abriu muito a cabeça, porque me fez, digamos que começar a estruturar aquelas ideias que eu tinha na cabeça, botar no papel, né? E começar a realizar de fato, né? Porque ideia no papel, ou ideia na cabeça, gente, não é nada, né? Foi lá que eu aprendi isso, inclusive, que ideia na cabeça não é nada, a gente tem que colocar no papel. E aí, colocar no papel e depois realizar, claro, tirar do papel, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse curso e eu comecei a me mobilizar, não, vamos criar o e-mail, vamos comprar aqui a hospedagem, vamos comprar domínio. Nessa época já era a Nossa Pegada, né? Porque quando o filho foi crescendo, né, a gente começou a ver outras necessidades, né, de aprendizado em relação a um cotidiano mais sustentável. Então a gente começou a perceber que não é apenas a fralda biodegradável que eu tenho que ir atrás, ou um produto assim assado, ou enfim, existem infinitas, né, situações do cotidiano da gente que chamam a nossa atenção para a mudança de hábitos. E aí, já, em vez de ser pegada do bebê, né, já passou a ser a nossa pegada, a pegada de todos nós. E comecei a criar as contas, né, criar as redes e tal, mas eu não comecei a movimentar, né? O que aconteceu? Isso foi em dezembro, novembro, dezembro, no início do outro ano, né, de 2018. Eu pensei, né, eu vou iniciar, meu filho agora vai para a escola, ele estava prestes a fazer 2 anos, ele faz aniversário em março. Então, vou fazer adaptação na escola e aí entro de cabeça nisso. Mas aí aconteceram várias coisas, meu filho, né, começou a adoecer de novo, ele é alérgico, né? Então ele tem umas crises que necessitam muito da nossa atenção. E aí meu pai adoeceu também nessa época, passou 2 meses hospitalizado e faleceu. Então assim, foi uma época bastante turbulenta e minha mãe precisou se mudar e enfim, teve toda uma adaptação familiar, né, que a gente precisa dar atenção. E o projeto ali na cabeça, né, já no papel ali, já querendo sair do papel e o que a gente faz agora, né. Quando foi no final, no segundo semestre de 2018, eu decidi o Sebrae, porque eu já era MEI, né, eu sou jornalista e já precisei fazer um MEI antes, né, já tinha precisado fazer um MEI. E aí quando a gente é MEI, né, não sei se vocês aqui, né, estão por dentro, a gente pode participar de consultorias no Sebrae, né? É uma ótima sacada aí para quem está querendo participar, ser empreendedor social ou ser empreendedor, enfim, né, empreender. E aí eu comecei a ir lá no Sebrae, conheci uma pessoa maravilhosa, uma consultora maravilhosa aqui do Sebrae de Recife, né, que trabalha com empreendedorismo, tá à frente de vários projetos aqui em Recife. E aí ela me apresentou o Porto Social, né, que é uma incubadora de projetos sociais aqui em Pernambuco. E nesse ano eu decidi, eu vou tentar. E comecei a estruturar ali o projeto e fiz estruturei ali uma apresentação. Fui embora lá pro Porto Social, pro processo seletivo, né? Tive uma dor de barriga danada lá. Fazia tempo que eu não tinha dor de barriga de nervoso. Gente, foi muito engraçado. Mas tive essa experiência, né, de... Oi, Maristela! Que bom ver você aqui, Maristela. Gente, eu vou apresentar vocês já quem é Maristela. Oi, Raíze, boa noite. Enfim, a gente estava lá no Porto Social, participei do processo seletivo e não passei. Só que quem me conhece sabe que eu também não sou... Eu não desisto fácil das coisas, né? Só desisto daquilo que realmente não é pra... Sabe? Quando você percebe que aquilo ali não é o que você quer. Mas quando eu quero, eu vou até
até o fim, né? A gente tem que ser assim, tem que ter essa determinação para as coisas que a gente acredita. E eu não passei, e com esse resultado de não passar, também veio a decisão de começar. Eu pensei, olha, eu não tenho estrutura financeira, né, porque eu tinha pedido demissão, eu não tenho estrutura física também para isso, assim, em termos de um lugar para eu trabalhar, né, eu sempre fui home office, aquela coisa de mãe, dona de casa, home office, né, quem conhece sabe como é que é. E aí, não tinha dinheiro, não tinha essa estrutura, não tinha parceiros, né, só tinha aquela ideia e a minha profissão, né. E eu não, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar com a cara, com a coragem, com o que a gente sabe fazer e ver até se é isso que o público quer. Eu tinha feito uma pesquisa um ano antes. Eu fiz uma pesquisa de mercado que eu tinha aprendido a fazer, né, lá no Realize. Aquelas pesquisas de Google Forms, né, para entender o público, coisa e tal, o que é que eles querem, né, aprender sobre sustentabilidade, de que forma, através de que canais, o que é que eles já consomem, do que é que eles sentem falta, né? E a gente fez uma pesquisa assim, uma pesquisa até um pouco longa, né, para conhecer melhor um pouco as demandas, né, do público. E vamos embora. Instagram no ar, dezembro de 2018, dia 23 de dezembro de 2018, já ali na beirinha do Natal. E começamos. E aí, a partir do momento, a gente começa a conhecer outras pessoas, né? Porque o caminho a gente faz como? Dando um passo cada vez, caminhando. Isso faz com que a gente atraia, né? Pode parecer um pouco clichê isso também. Mas a partir do momento que você se lança ao universo, o universo entende, né, que você está dando um passo e que você, né, precisa ter certos, não vou dizer apoios, mas que você precisa de respostas ali, né? E aí eu comecei a conhecer pessoas, eu acabei fazendo um grupo na época, entrando, não fazendo, né, foi uma coisa que surgiu assim, naturalmente, né, um grupo de mães jornalistas na época, né, Sarinha tava aqui, eu não sei se ela ainda tá por aqui, mas Sara é uma delas, né, Sara e Carol, né, a gente criou um grupo chamado Mama Fala, né, porque a gente era mãe, porque a gente tinha projetos independentes de jornalismo, e porque a gente estava aí nessa área de tentar empreender, né, empreender, ser mãe, ser dona de casa, enfim. Então a gente meio que criou um grupo ali de troca, né, que foi muito importante para essa andada, né, para esse caminhar. Porque muitas vezes quando você não tem uma pessoa que passa ali pelo mesmo problema que você passa, né, muitas vezes não vou dizer que não há empatia, pode até haver empatia, tá? E a empatia é muito importante que haja empatia. Empatia é uma das coisas fundamentais para que a gente tenha sucesso em qualquer coisa aqui nesse planeta, nessa vida, né, nesse planeta. Mas muitas vezes não há uma certa escuta, né? Não há um certo retorno. Então pra gente foi muito importante isso, porque quando eu falava, ai gente, eu não tô conseguindo pensar, né? Gente, eu não consigo parar. E aí, não, calma, vamos fazer assim, né? E uma ia dando força à outra. E é muito importante que haja esse tipo de apoio, né, entre as pessoas, enfim. A gente terminou criando um evento voltado para a maternidade sustentável em 2019, né, que foi o Mama Fala. Olha o Saraí falando, nossa, Mama Fala lindo. Foi lindo mesmo, quem participou sabe. Né, a gente fez 3 eventos, pessoal, 3, um em Recife, outro no Rio e outro em Fortaleza, né, no mesmo dia. Era um evento que durava o dia inteiro, ou enfim, boa parte do dia, era um domingo. E a ideia era falar sobre como sustentar a maternidade, né, e como tornar a maternidade mais sustentável, né, isso voltado para mães e para famílias, né, que estavam lidando ali com maternidade, com paternidade e com esse desenvolvimento, né, de um trabalho, qualquer que seja, né, profissional, enfim, como lidar, como sustentar. E assim, foi maravilhoso, foi assim uma experiência fantástica. E a gente vai colecionando experiências, vai colecionando histórias, né, a partir dessas vivências. Quando chegou no fim de 2019, eu tentei de novo o Porto Social. E dessa vez eu já tinha ali um ano de background ali, de postagem, de interação, de experiência, de vivência. E deu certo. Dessa vez eu consegui passar, né, não tentei a incubação, tentei a pré-incubação, né, eu tinha conversado com
com uma pessoa, que também vou falar sobre ela, que eu conheci em 2019, que foi a minha orientadora na pós-graduação, né? Que 2019 foi o ano também que eu entrei, né, na pós-graduação em jornalismo independente, lá na Universidade Católica de Pernambuco. É a primeira pós-graduação em jornalismo independente aqui do país, do Brasil. E eu tinha conhecido em 2018, num evento que eu fui do Festival 3i, que é um festival maravilhoso sobre jornalismo inovador, independente e inspirador. E aí eu tinha conhecido Carol lá, porque ela, né, falou, olha, a gente vai abrir uma turma de jornalismo independente em 2019. E aí, eu sem dinheiro, né, vamos embora, Deus proverá. Porque é meio isso, né, a gente precisa se lançar. Então eu pedi dinheiro emprestado, eu lembro, na verdade, eu vou até contar um segredinho aqui. Quando a gente fez o Mama Fala, Sara sabe dessa história, Sara e Carol. Quando a gente fez o Mama Fala, né, era um evento aqui em Recife e em Fortaleza, foram eventos que foram pagos, né, porque a gente estava usando estruturas que eram pagas e a gente precisava, né, claro, não era um valor alto, muito alto, mas a gente precisava honrar com essas estruturas, né. Aqui em Recife, a gente conseguiu vários apoios, né, muitas pessoas participaram de graça, a gente trouxe palestrantes do Rio de Janeiro para falar sobre home office, né, para mães. A gente conseguiu foi Marisa Porto, tá? Recomendo muito vocês conhecerem o trabalho de Marisa Porto aqui no Instagram. Ela tem um trabalho de Feng Shui terapêutico. E aí a gente conseguiu coffee break, né, de graça, com Dom Sabores, que trabalha com culinária inclusiva. Enfim, trouxemos yoga do riso também, gratuitamente, enfim. Conseguimos várias parcerias, mas o espaço que a gente utilizou, maravilhoso, que era a Casa das Asas, a gente precisava honrar. E aí eu pensei, não, eu vou tentar fazer o seguinte, se sobrar algum dinheiro, né, em relação a esse investimento, eu vou pagar a matrícula na minha pós, né, eu pensei, vou pagar a matrícula da minha pós, porque, afinal, eu tô trabalhando, né, também mereço investir naquilo ali. Quem disse a vocês que sobrou algum dinheiro, né? Na verdade, eu ainda fiquei devendo. Porque a gente conseguiu muitos parceiros, mas mesmo assim a gente não conseguiu o valor suficiente para pagar o espaço. Então eu fiquei, né, tive que pagar ainda, tirar do bolso, enfim. Mas assim, foi ótimo, uma experiência, a gente aprendeu muita coisa. E, Sara, eu lembro todas as dúvidas. Pois é, são muitas dúvidas, mas pra gente, né, solucionar, a gente precisa meter a cara, né? A gente sabe que se a gente não mete a cara, a gente não consegue realizar e solucionar as coisas que a gente tem. E aí, o que aconteceu? Eu consegui dinheiro emprestado com uma pessoa que nem tinha dinheiro, né? Consegui dinheiro emprestado e fui embora. Entrei na pós-graduação, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque lá eu conheci muita gente interessante, né, desde os meus colegas, os colegas jornalistas e não jornalistas também, porque a gente tem alguns alunos também não eram jornalistas, mas estavam lá fazendo, como os professores e a minha orientadora, que é a coordenadora do curso, né, que é Carol. Ela é uma das fundadoras da Marco Zero Conteúdo, quem é aqui de Pernambuco conhece, é um dos, na verdade, do Brasil, né? Ela é um dos principais portais de jornalismo independente, né, do Brasil, é o pioneiro aqui em Pernambuco, né? Uma iniciativa assim, é uma ONG, né? Uma iniciativa que tá fazendo bastante diferença aí com o tipo de jornalismo que faz, a que se propõe, né? Então foi maravilhoso, porque eu acabei tendo Carol como orientadora na minha pós, no meu projeto. Né? Olha quem entrou aí, Carol, minha parceira não fala. E aí eu aprendi muita coisa voltada pra por exemplo, eu não sabia pra onde ia editar um vídeo, né? Eu não sabia fazer um mínimo de um roteiro de vídeo, não sabia como melhor gravar no celular. Eu aprendi isso, né? Nessa pós-graduação, aprendi outras coisas relacionadas a site, porque, né, eu fiz site, né, não sei se vocês, eu não falei ainda, né, mas o site da Nossa Pegada, né, o meu projeto, o meu TCC foi o site da Nossa Pegada. Então eu tive que aprender muita coisa que eu não dominava ali em site, né. Eu só consegui fazer esse site agora, nesse momento, por conta dessa pós-graduação, né,
porque eu tive o apoio da Unicap, né? A gente teve um web designer de lá, que foi João Bosco, é conhecido como Bosco, é um grande web designer aqui em Pernambuco, né? Que passou pelo Diário de Pernambuco e agora ele trabalha lá na Unicap. Então eu tive essa ajuda, né, para criar o site, mas eu tive que aprender muita coisa, aprender a fazer podcast, que eu nunca tinha feito na vida, adoro podcast, eu sou consumidora de podcast nas horas domésticas, principalmente, né, e eu tive que aprender, né, porque quem conhece a nossa pegada aqui há mais tempo sabe que a gente, no momento, eu sou uma equipe, é uma eu-equipe, né, eu conto muito com a energia cósmica universal, com os amigos, né, os parceiros, as pessoas que a gente conhece, que a gente topa no caminho, né, o pessoal do Porto Social, um pessoal incrível, né, eu participei agora em 2020, mesmo com a pandemia a gente teve, né, o processo de pré-incubação lá no Porto Social, então assim, projetos incríveis, né, voltados para o social, voltados para o meio ambiente e que formam um grande ecossistema ali, né, de troca, de aprendizado. Então assim, foi maravilhoso, né, porque a gente aprende muito uns com os outros. Então foi um ano difícil, 2020. Foi um ano difícil porque, né, a gente não teve escola, né, a gente não teve nenhum momento de lazer fora de casa, né, a gente tá no isolamento estrito, eu tenho que dizer que, né, nós temos grupos de risco em casa, né, meu marido, ele é idoso, né, e tem problema de saúde, então assim, a gente não podia arriscar nenhum tipo. Tem uma gata aqui falando comigo, eu não sei se elas querem falar com vocês. Mas enfim. Rita, vem cá, o que é que você quer? Me diga, meu amor. Vem cá. O que foi? E aí, coisa de live, viu, gente? A gente não podia, né? A gente não quis, né, ter nenhum tipo de digamos que dar nenhuma chance para o coronavírus chegar perto. Então a gente foi um ano difícil, foi um ano tenso, né? E eu comecei o ano muito empolgada, né? E dar seguimento à nossa pegada, né? Porque eu tava o quê? Eu tava terminando a pós, eu tava num processo de pré-incubação, então eram muitos projetos. Eu tinha decidido que 2020 seria um ano, né, de definidor aqui pro projeto. Então comecei assim com bastante atividade, comecei a fazer muitas lives no Instagram, né, comecei a divulgar muitos projetos, né, com iniciativas sustentáveis. Eu acho que a gata quer sair do quarto, um minutinho só, tá? Eu vou levá-la. Oi, meu amor, vem cá, vem. Pronto. Ela tava mirando aqui, se enroscando no meu pé e eu já conheço, já. Enfim. E aí, o que acontece? Eu comecei a começar a sentir o peso da pandemia, né? Porque eu tava fazendo live, tava fazendo matéria aqui a colar, tava com um filho, né? O meu filho tinha acabado de fazer 4 anos, ele fez 4 anos no fim de semana. Na semana seguinte, começou a pandemia, então a última vez que ele brincou com outra criança foi ali, no aniversário dele. Pra vocês terem uma ideia. E aí, de lá pra cá, né? Espero que isso mude muito em breve. E aí, vamos embora, o que é que a gente pode fazer? Mamãe, a Aline aqui, ela gosta muito de abraçar coisas, abraçar projetos. Ela é conhecida, né, para as pessoas mais próximas como um povinho que sai abraçando tudo que vem pela frente. E aí, eu terminei em maio, né, fazendo participando, né, de um... Opa, deixa eu só acompanhar aqui o tempo. Comecei a participar de um... Oh, rapaz, eu esqueci agora o nome. Enfim, aquelas disputas não, mas aqueles concursos de projetos que as pessoas se inscrevem e participam ali de uma jornada. Rapaz, eu esqueci totalmente agora o nome. E, enfim, você conhece as pessoas na hora, cria um projeto na hora, sabe? Foi um projeto assim que eu participei, eu esqueci agora o nome. Gente, me ajudem. E aí a gente criou, eu e uma outra menina dessa maratona, a gente criou um projeto chamado Mãe Tal. E aí a minha cabeça endoidou, né? Porque o Mãe Tal era um projeto voltado para ajudar mães, né? E ajudar psicologicamente as mães. Só que eu comecei a ficar, né,
louca, porque, meu Deus do céu, como é que eu vou terminar, fazer hackathon, isso mesmo. Valeu, Sara. E aí, como é que eu vou fazer Ih, Letícia também falou. Oi, Bianca! Bem-vinda, Trama Inventiva também. Sejam bem-vindos. E aí eu comecei a ficar louca, né? Porque como é que eu vou dar conta, gente? Eu tenho uma casa, um filho, uma família, projeto, TCC, Porto Social e agora mãe tal. E aí, só que eu só percebi isso depois que eu tinha feito algumas lives, depois que eu tinha, né? Enfim, aí rapaz, não vai dar pra ir por aqui agora. Eu tava ali já num processo muito avançado, que eu precisava me dedicar à nossa pegada. E foi aí, no meio do ano passado, que eu decidi dar uma parada, né? Parada no sentido de produzir com afinco, né? Lives e conteúdos, não. Agora eu tenho que fazer, terminar essa fase, né? Que eu tava ali me propondo. E aí, vamos lá produzir o site. E eu tinha feito uma pesquisa 2 anos antes, né? Eu tinha falado pra vocês logo no início da live. Eu tinha feito uma pesquisa 2 ou 3 anos antes, em 2017, 3 anos antes. E tinha muita coisa ali que eu ainda não tinha aproveitado, né? Sobre os conteúdos, né? Sobre a questão dos formatos. E bom, vamos ver. O que as pessoas querem ouvir sobre sustentabilidade, né? A principal dificuldade que a gente via as pessoas relatando era que ser sustentável é difícil, que ser sustentável é caro, que ser sustentável dá trabalho, né? E como é que a gente pode desmistificar isso? Né? Então, vamos tentar fazer com que os conteúdos da nossa pegada eles estejam bastante alinhados a isso, né? Tentar desmistificar essa sustentabilidade inacessível, né? Então, vamos lá, vamos planejar aqui alguns conteúdos. Um dos principais conteúdos que a gente trouxe agora no lançamento do site foi um especial Sustentabilidade na Favela. A ideia era justamente quebrar logo com esse preconceito que existe de que ser sustentável é caro, né? E que não é para todo mundo. E que é um hábito elitista. Não é um hábito necessariamente elitista. Não precisa ser um hábito elitista, né? Na verdade, ser sustentável, a sustentabilidade ela permeia tudo que a gente tudo que a gente vive, né? E cada hábito da gente. Então, não necessariamente eu preciso de dinheiro para comprar um canudo de vidro, um canudo de bambu, um copo retrátil para eu botar na bolsa e carregar. Não necessariamente sustentabilidade é só isso. É isso também, mas eu não preciso fazer isso para ser sustentável. Então, a gente trouxe 3 projetos, né? 3 projetos que são realizados, né? Que nasceram dentro de comunidades, de favelas, né? E eu falo favelas assim com bastante orgulho, né? De saber que as pessoas que lideram esses projetos, eles se dizem, né, favelados e dizem que não, aqui é favela mesmo, né? E as pessoas precisam se orgulhar disso. E esses projetos eles fazem bastante diferença. Um desses projetos, eu tô anotando aqui para não esquecer de ninguém, mas um desses projetos foi o Recifavela, né, lá de São Paulo, que ele trabalha com reciclagem, né, eles são uma cooperativa de reciclagem e eles criaram um projeto dentro dessa cooperativa que é o Recircular. Então eles conseguem, através do Recircular, fazer com que a comunidade do entorno, né, junte, não apenas para sabe, eu vou juntar porque eu vou reciclar porque é bom para o meio ambiente. Não, eu vou reciclar também porque isso gera um retorno financeiro. E não necessariamente para mim, né? Um depoimento muito interessante que eu escutei, né, que vocês podem escutar também lá no podcast Sustenta Mundo, no episódio número 4 do Sustenta Mundo, é que o Cristiano ele fala o seguinte, né, a comunidade, a grande parte da comunidade que faz parte desse projeto Recircular, que recebe dinheiro para poder, né, em troca, né, dos resíduos que eles produzem, né, que eles entregam, eles decidem doar aquele dinheiro. Eles decidem não ficar com aquele dinheiro. Grande parte da população dá para algum projeto ali da comunidade, dá para a igreja, mas assim, eles veem aquilo ali como uma forma de ajudar ali também a população. Eu achei isso fantástico, né? Porque, né, é sim uma preocupação financeira, mas é também uma preocupação social. Então, um dos projetos foi esse, né? Outro projeto foi o Horta na Favela da Rocinha, do Rio de Janeiro. Né? A gente conversou com o Flávio Gomes, tá lá no podcast número 5, né, do Sustenta Mundo.
que vocês podem conferir, dar uma passagem aqui no feed, ou vocês vão qualquer plataforma de podcast também podem procurar Sustenta Mundo, que vocês acham. E a gente conversou também com esse Horta na Favela. É um projeto que existe lá na Rocinha e que ele constrói hortas dentro da casa das pessoas e também na comunidade. Nesse momento, por exemplo, eles estão construindo uma horta comunitária e aí eles fazem também trabalho com crianças, né? Conseguem promover algumas formações profissionais e aí, em troca, vamos supor, ele traz um grupo de adolescentes para fazer uma formação em alguma área profissional e aí, não, em troca vocês vão ter que construir uma horta em algum lugar, né? Mesmo que você não tenha espaço aí na sua casa, você pode fazer a horta na casa do vizinho, na casa de alguém, mas você tem que fazer a horta em algum lugar. E a ideia é transformar ali, trazer de volta aquela cultura do roçar, né? Que a Rocinha tem esse nome porque foi uma roça, né? E hoje em dia os espaços são poucos, né, para isso, mas ainda dá para fazer. Inclusive, o próximo post da gente aqui na nossa pegada, vocês podem conferir, vai ser o Flávio ensinando a fazer horta vertical, com resíduos. Então, assim, é fantástico. Já tá lá no YouTube, quem quiser ir dar uma olhada no YouTube da nossa pegada, já tá lá, né? A gente trouxe também Angélica Nobre, que é aqui de Recife, com o projeto Angu das Artes. E esse projeto ele trabalha com reutilização, né, de alimentos, né? Ela usa cascas, talos e ela consegue fazer assim coisas fantásticas. Usa cascas de banana em brigadeiro, por exemplo, né? Eu vou não sei se eu solto spoiler, mas a gente também vai postar aqui, né, uma receita dela. Não é somente a receita, porque eu acho que receita é muito fácil, a gente bota lá na internet, receita sustentável, reaproveitamento a gente acha. Mas é uma pessoa que tem uma experiência ali de um trabalho, Angélica Nobre, né? E ela fala sobre aquela experiência, ela dá dicas sobre o que ela aprendeu, como foi a trajetória dela. Então, assim, é um vídeo de quase 20 minutos, né? No qual tem a receita ali, mas a gente aprende muito além da receita. Então a gente vai postar, não cabe aqui no IGTV, então vocês podem dar uma olhada lá no YouTube da nossa pegada, que já tá lá, mas a gente vai trazer também algum conteúdo dele pra cá, né, do vídeo pra cá, pro Instagram. E a gente trouxe também outras pessoas, né? A gente entrevistou, né, pra esse lançamento do site, a gente entrevistou a Alessandra Matias, da WWF, né? A gente conversou sobre o que é, né, a pegada, né, o que é essa pegada sustentável ecológica, né, que a gente tanto fala, né, porque a nossa pegada, pegada, na verdade, é um termo que tem múltiplos significados, né, e muitas vezes o termo pegada ecológica não vou dizer que é elitista, mas parece ser um tanto elitista, né, que danada é pegada ecológica, é aquele pessoal que vive, né, enfim, vive no mundo da lua, né, enfim. O que é a pegada ecológica? E aí a gente conversou sobre isso no podcast número 1 da nossa pegada, né? Também tem matéria lá no site da nossa pegada, com links para algumas calculadoras de pegada, né? Falando justamente, né, sobre esse impacto, né, que os nossos hábitos têm no planeta, né? O impacto que os hábitos que a gente tem no dia a dia tem nos recursos que o planeta utiliza, né, para nos fornecer a vida que a gente tem. Então, quanto é que custa os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida? Custa quanto ao planeta, né? E aí a gente fala sobre isso e dá dicas também sobre como reduzir esse impacto. A gente conversou também com outra pessoa maravilhosa, né, que alguns de vocês aqui talvez conheçam, que é Karen Rodrigues, que ela é uma ativista, né, que ela se chama, né, acho maravilhoso, se chama de ativista do questionamento, né? Por que questionamento? Né, porque é uma prática bastante importante que a gente precisa ter, né, na vida, não apenas no mundo, não só para viver sustentavelmente falando, mas em tudo. Por que eu estou fazendo tal coisa? Né? Por que isso tem que ser assim? Só porque as pessoas já fazem assim, dessa forma? Né? Quem disse que assim é melhor? Né? Por que a gente não pode fazer de tal forma que até muitas vezes, gente, algumas práticas sustentáveis, elas são até mais práticas que as práticas que não são. Por incrível que pareça. As pessoas, não dá trabalho. Não necessariamente dá trabalho. Né? É apenas uma forma de pensar que a gente está ali, né? que a gente foi ensinado a ser,
né? E a gente, por comodismo muitas vezes, e a gente não tem que ter vergonha de dizer isso, mas por comodismo, por não sair da nossa zona do conforto, a gente termina ficando nela. Mas é preciso questionar, né? Sem questionamento a gente não consegue mudança. E a gente entrevistou a Karen Rodrigues, ela tem um projeto lindo aqui no Instagram chamado Por Favor Menos Lixo, né? E eu convido vocês a conhecer o projeto dela e assistirem também, escutarem o podcast, né? Que foi o número 2 do Sustenta Mundo. E com esses 5 podcasts, a gente, né, trouxe, né, 5 projetos. Na verdade, o primeiro, a Alessandra não é. A Alessandra em si não é um projeto, mas ela trabalha em várias causas, em vários projetos. Ela é da WWF Brasil. Ela estava lá no podcast como representante da WWF Brasil. E aí a gente trouxe essas 5 pessoas e trouxe outros conteúdos também, como a gente fez um mapeamento, né, do jornalismo ambiental independente, então que a gente ainda não postou aqui no Instagram, mas vai postar, né, a gente está postando outros conteúdos antes, mas um mapeamento mostrando quais são as iniciativas de jornalismo independente hoje existentes, né, no Brasil, que trabalham com o meio ambiente, e aí a gente dá, né, dá o endereço de telefone de cada um, né, claro que não é endereço de telefone, mas a gente diz o que cada um faz, né, indica lá as redes sociais de cada um, os sites, porque a ideia não é, né, a gente chega, a nossa pegada, a gente não chega como um concorrente, a gente não se vê como um concorrente, né, na verdade a gente integra uma teia, né, na verdade a gente precisa, né, todo mundo dentro de suas áreas, né, de atuação, precisa se enxergar, né, como integrante de uma teia, como, eu faço parte ali, né, de um corpo humano, eu sou um bracinho, um dedinho, uma célula, né, porque de fato é isso que acontece, né? Então a gente colocou lá, né, justamente para tentar popularizar um pouco mais os assuntos, né, porque sustentabilidade não é somente meio ambiente, como também não é somente hábitos, como sustentabilidade é um tripé, né, de sociedade, de meio ambiente, de economia. Dentro disso, existem várias vertentes ali que envolvem a sociedade. Então, você falar sobre racismo, por exemplo, é sustentabilidade. Você falar sobre a questão indígena é sustentabilidade. Você falar sobre educação é sustentabilidade, né? Se você for parar para pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é onde a gente está pautando, né, os conteúdos da gente, através do qual, né, a gente se pauta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU, né, que são 17 os famosos ODS, que vocês devem conhecer, eles são direcionados para várias áreas da sociedade, esses objetivos, né? A ideia é a gente até 2030, né, a gente está em 2020, a gente tem 10 anos aí na contagem regressiva, a gente tem até 2030 para conseguir mitigar os efeitos das mudanças climáticas, né? Isso parece ser muito longe, mas não é, a gente vive isso agora. Você vê o Rio de Janeiro, por exemplo, com sensação térmica de 50 graus, com mais de 40 graus de realidade, né? E não, Rio 40 graus, ok. Gente, se a gente é adulto hoje, né, a gente sabe, né, que de uns tempos pra cá as coisas não estão, né, da mesma forma. A gente está vendo os efeitos de tudo que está acontecendo, né? A gente só não conseguiu ainda, a gente enquanto sociedade, a gente só não conseguiu ainda relacionar os nossos estilos de vida, né, com esses efeitos, né? A gente não conseguiu relacionar, muitas vezes por falta de acesso, de oportunidade a conhecer essas coisas. Às vezes é falta de interesse, né? Eu tive resposta lá no formulário aqui na pesquisa que a gente fez, falando, né, que eu fiz uma pergunta que era deixa eu lembrar da pergunta, era se a pessoa, né, tinha um hábito que fazia, tinha um hábito que não fazia e por que não fazia. E aí era uma pergunta mais ou menos assim. E aí a pessoa falou que não tinha interesse. Teve gente, né, que respondeu isso, que não tinha interesse, tudo bem. Agora foi assim, foi pouca gente, né, até porque foi uma pesquisa que normalmente quem responde são pessoas que têm interesse ali no assunto. E aí acontece, e aí também é um grande desafio a gente conseguir chegar a essas pessoas, né. Algumas pessoas me falaram, né, ao longo da jornada, assim, desses anos que a gente está aí tentando levar essa informação, inspirar as pessoas, né. Algumas pessoas me disseram assim: Aline, você tem que falar para quem quer aprender sobre sustentabilidade, porque são essas pessoas que vão lhe pagar. E aí eu fiquei,
mas assim, como é que eu mudo o mundo assim, né? Não, é muita pretensão querer mudar o mundo. Não é isso, mas assim, como é que a gente consegue, na verdade, chegar às pessoas que ainda não foram tocadas? Aí outra pessoa me respondeu, olha, veja só, se você consegue falar com quem quer te ouvir, e se essa pessoa consegue melhorar um pouquinho os hábitos dela, essa pessoa vai fazer influência em alguém, né? Ok, faz sentido, mas mesmo assim eu não tô conformada com isso, né? E aí, a Ana Letícia botou assim, e pensar que apenas o que já foi emitido de gás de efeito estufa vai continuar aumentando a temperatura global por mais um tempo. Exato, exatamente. E aí, eu fiquei pensando, gente, tem que haver alguma forma, né? Essa coisa da sustentabilidade financeira é importante, e eu ainda não achei a solução para isso, né? Quem é aqui da área de jornalismo que está escutando, né? E tem algumas pessoas aqui que entraram, né, na live que é da área de jornalismo, sabe como é difícil o caminho do jornalismo independente, né? Sabe que a gente precisa, o jornalismo independente aqui no Brasil ainda precisa descobrir, fortalecer muito essa maturidade financeira, né? Claro que existem projetos, iniciativas que já estão conseguindo reverter, né, digamos que o trabalho em dinheiro, né? E o dinheiro não necessariamente é um dinheiro para você lucrar, não, mas é para você investir num projeto. Então, assim, a gente ainda não chegou ainda nessa fase. A gente, inclusive, quem entrou lá no site já viu que a gente tem um linkzinho lá, né, do Colabore, né, que é uma forma de financiamento colaborativo, né, que a gente quer fazer, né, através do Catarse. E aí uma parte desse dinheiro fica pro Catarse, quem conhece o Catarse sabe, e outra parte do dinheiro a gente quer destinar para outros projetos, né, outros projetos que lidam com o jornalismo independente e que tratam de assim, né, que são voltados para os objetivos do desenvolvimento sustentável, porque a ideia é a gente conseguir compartilhar, o que a gente ganha pra gente, a gente dá, na verdade, né. Não sei aqui quem pratica yoga ou quem participa de outras práticas, né, mas a gente sabe muito que aquilo que a gente é no mundo, aquilo que a gente dá, é o que a gente recebe, é o que a gente tem, é o que a gente é de fato. Então, se eu recebo a possibilidade de poder ajudar, se eu conseguir ter acesso à informação, se eu conseguir me inspirar de alguma forma, eu tenho que levar isso para as pessoas. Se eu conseguir também algum tipo de financiamento para ajudar a manter o site da Nossa Pegada, o projeto da iniciativa, né, eu quero compartilhar isso também com outros projetos, porque é só assim que a gente consegue ir para frente. A gente tem que dar as mãos, né? A gente dá as mãos com outras iniciativas, dá a mão a outras pessoas, né? A gente vivencia isso no dia a dia da gente, né? Ai, que lindo isso, Alina, que lindo ter pessoas como vocês que estão aqui. Vocês me inspiram bastante, né? Estar aqui hoje não foi uma coisa muito planejada, né? Quem tá aqui sabe, algumas pessoas sabem que eu tava querendo já vir aqui desde dezembro do ano passado, quando a gente lançou o site, né? Eu planejava os planos da gente quando a gente lançou o site, que a gente lançou no dia 23 de dezembro. Oi, boa noite! A gente lançou o site no dia 23 de dezembro, só que eu estava isolada com meu filho, né, no quarto. A gente estava com sintomas de Covid, por mais que a gente esteja em isolamento estrito, a gente só recebe as coisas pelo elevador. Uma vez ou outra alguém de casa precisa buscar alguma coisa lá embaixo, então, mas assim, a gente não sai de casa. E aí a gente ficou, né, teve que se isolar por conta dos sintomas. E aí eu tive muitas dores, essas coisas todas, e não rolou de fazer live, não deu certo, né, esse processo de fazer a live de lançamento. Eu queria trazer alguns convidados também, né, fazer um encontro, enfim. E aí, como é que eu vou fazer isso depois? Vamos lançando os conteúdos, foi isso que eu fiz, eu comecei a botar os conteúdos no ar, botei todos os podcasts que foram apresentados no TCC, né, botei todos no ar, em fileirinha praticamente, em quase todos os dias do fim do ano passado, né, porque como tinha muito conteúdo que estava quente ali, quente não que esses conteúdos tinham esfriado, não, os conteúdos não esfriam, né, principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, fala sobre
sobre a ação, né, da gente, que a gente tem no mundo, esses assuntos não esfriam, né? Mas tinha alguns conteúdos ali que as pessoas falavam, ah, não, da queimada, né? Falava das queimadas que iniciaram ali, iniciaram não, né? Que se fortaleceram ali no mês de setembro. Tinha gente falando sobre os planos para 2020 ainda, não posso deixar isso para 2021. Vamos lá, eu coloquei tudo no ar e comecei a soltar aos poucos o restante do conteúdo. Ainda não terminei de soltar, inclusive, né? E quero contar com vocês, né? A ideia aqui é que a gente possa fazer um jornalismo colaborativo. A pauta, na verdade, é a demanda. A pauta é a demanda, a pauta é a história de inspiração. Então, se vocês têm alguma história para compartilhar, se vocês têm alguma dúvida mesmo, olha, eu não sei como é que se faz isso. Aline, o que é que tu acha da gente fazer, né, de tu procurares aí alguma fonte para falar sobre esse assunto? Vamos nessa. A ideia aqui é ajudar, né, vocês, é nos ajudarmos a termos um cotidiano mais sustentável, um dia a dia que possa facilitar não somente a nossa vida, mas também a vida do planeta que a gente vive, porque a gente precisa lembrar, né? A gente precisa lembrar, a gente ainda está num processo, né, evolutório aí, que a gente precisa lembrar que a gente faz parte desse todo, né? Que a gente faz parte, a gente enquanto ser humano, enquanto ser cidadão, enquanto ser vivo, né? A gente precisa entender que os nossos hábitos, os nossos atos, né, eles funcionam como uma forma política, inclusive, né? Porque não é só partidário, política não é só partidário, é uma forma de viver, né? Como você acredita, como você quer e como você pode atuar. Então, questionem, né? Questionem, né? Cada hábito que vocês forem fazer, eu vou acordar e eu vou fazer o que agora? Não, como é que eu posso fazer isso diferente? Como é que eu posso viver na minha casa diferente? Como é que eu posso viver na rua diferente? Como é que eu posso me relacionar de uma forma diferente? De uma forma que ajude a me sustentar e a sustentar um pouquinho o mundo, né? A gente pensa que não faz diferença, mas faz. Essa música que eu coloquei no início da live, né, aqui pra vocês, que a Carla compartilhou comigo, ela compartilhou essa música hoje comigo. E ela fez muita diferença, porque ela me conectou ainda mais com isso que eu vim conversar aqui com vocês. Né? Essa mensagem, né, Carla botou assim, muito necessária a tua missão. Nossas missões são muito necessárias, né? Muitas vezes a gente precisa acordar, né? Qual é a minha missão, né? Quais são as nossas missões? Né? Às vezes a gente só precisa apurar o olhar, né, para descobrir o que é que a gente veio fazer aqui, o que é que a gente tem para fazer, o que é que a gente pode fazer melhor com os nossos talentos, né? Então, assim, eu agradeço muito a todos vocês que vieram aqui essa noite, né? Eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui, não somente nesta noite, mas em todos os outros dias, né? Que de alguma forma colaboram, né? E às vezes vocês não sabem nem o quanto colaboram, né? Com essa minha missão, que não é só minha, é nossa. Então, eu agradeço muito, eu convido, eu chamo vocês, estejam presentes, não somente aqui, mas estejam presentes no dia a dia de vocês, estejam presentes a essa percepção de que pode fazer diferença, que cada ato, né, cada ato é único, é singelo, e se você consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um animal, né, de uma situação qualquer que seja, pode ter certeza que, como diz ali, ó, não sei se vocês conhecem o efeito borboleta, né, o filme é o efeito borboleta, né, que, enfim, foi baseado na teoria, né, e ele fala, né, que o bater de asas de uma borboleta ele pode causar um tufão do outro lado do mundo. Então, acreditem que faz a diferença sim, né, eu tô aqui, né, de corpo e alma, tô aqui pra ajudar no que for possível, e contem comigo e saibam, né, que cada passo importa, cada pegada conta. E estamos juntos nessa? Gente, gratidão, a live tá acabando. Mas eu quero voltar aqui pra gente conversar. Falem aqui com a gente nos comentários, no inbox, tá bom?
Ana Lei botou assim, muita reflexão, riqueza de espírito, amor saindo pelos poros. Esta é você, Aline. Muita luz, Carla falou. Somos tudo isso, né? Somos tudo isso. É só a gente acessar. A gente acessar e permitir ser aquilo que a gente veio ser. Se permitir, né? Ó, beijo, gratidão e estejamos juntos. Gente, estamos aqui. Ai, meu Deus! Eu tô adorando. Fazia tempo que eu não via isso acontecer. A live passou de 1 hora. Normalmente ela acaba automaticamente. Eu me despedi de vocês. Ela acaba automaticamente. Mas eu vou fazer o seguinte. Já que a gente não caiu e que eu não desliguei, se vocês tiverem alguma coisa a perguntar, né, alguma coisa a falar, vocês podem falar, que aí eu respondo, tá? E aí a gente desliga pra gente não ir muito mais adiante, né? Porque 1 hora aí, domingo à noite, né? Cada um tem suas vidas, suas famílias a se dedicar, né? Então, se tiverem alguma coisa a falar, eu vou ler alguns comentários aqui. Carla botou demais, Lê botou estamos, né? Quando eu falei estamos juntos. Sara botou muito sucesso, muita luz, minha amiga, você é incrível. Vocês são incríveis. Carla, que honra te ouvir, que honra ter vocês na minha vida. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né? Quiserem saber alguma curiosidade aí desses processos ou... Enfim, estamos aqui, né? Senão a gente vai conversando ao longo da semana, dos meses, a vida. Bom, eu acho que eu falei muito, né? Falei muito. Quando é a próxima live, olha, sim, é um bom assunto, Carla. É um bom assunto. Eu terminei não falando sobre isso. Eu tô a fim de trazer, não sei o que vocês acham, mas eu tô a fim de trazer pra cá, né, as próximas lives, trazer aqui alguns projetos de jornalismo independente que lidam com o meio ambiente, pra gente apresentar um pouco desse trabalho, né, mostrar que existem muitas fontes, porque o que acontece... Né, quando eu pensei em falar, né, sobre sustentabilidade e fazer isso em forma de projeto de jornalismo, né, porque eu poderia ser blogueira, poderia ser influencer, e eu não estou desmerecendo o trabalho delas, nem valorizando o trabalho de jornalista, eu acho que tudo tem uma função, mas quando eu pensei em jornalismo, foi porque eu não queria falar só sobre mim, eu não queria falar só sobre a minha, digamos que o meu dia a dia, né? Eu não queria falar somente sobre as minhas experiências, eu queria trazer o máximo de experiências possíveis diferentes, porque nós todos somos pessoas diferentes, né? Somos pessoas que pertencemos a culturas, a situações, a contextos sociais diferentes, né? E que isso demanda, né, histórias diferentes. Então, se eu trago aqui uma pessoa que está dentro da favela, se eu trago aqui uma pessoa que pertence a uma classe privilegiada, se eu trago aqui uma pessoa que tem uma experiência que não é nem de um canto nem de outro, assim, em termos de condições financeiras, mas que tem ali ela tá ali, ela é um público, por exemplo, LGBTI, que é mais, se ela tá ali numa posição de sabe, de ser uma pessoa de alguma forma excluída, de uma assim, sabe? Enfim, cada um tem uma história para contar e tem um desafio próprio. E essa representatividade, eu acredito que enriquece muito o aprendizado que a gente tem quando a gente aprende com essas diferenças. Então, quando eu pensei em fazer da Nossa Pegada um site de jornalismo independente, foi pensando justamente em trazer representatividade para cá, né, para que as pessoas possam não apenas aprender com o que é parecido com elas, mas aprender também com as diferenças. Então, a Nossa Pegada, ela é voltada para esse tipo de conteúdo, mas existem várias outras iniciativas de jornalismo independente,
né, que trabalham com o meio ambiente e que não necessariamente falam sobre o mesmo assunto que a nossa pegada fala. Então, vamos tentar acessar um pouco da sustentabilidade através de outros focos, né? Eu pensei em trazer, né, ia começar a... Foi bem lembrado, foi boa pergunta, porque eu ia falar aqui sobre Maristela, que ela entrou aqui no início da live, e a Maristela Crispim é uma das convidadas, né, que a gente quer trazer para cá, e ela foi uma das integrantes da banca do meu projeto, do meu TCC, né? Ela foi uma das convidadas da minha banca, né? A outra foi a Andréa Trigueiro, né, uma jornalista que trabalha com direitos humanos, maravilhosa, muito inspirador o trabalho dela. E Maristela, ela tem uma agência chamada Eco Nordeste, né? Ela trabalha com meio ambiente aqui, com foco no Nordeste. Então o trabalho dela também é fantástico e é um dos trabalhos que a gente quer trazer. E não sei qual será a data da próxima live, mas vai ser muito em breve. Agora que a gente voltou, né, a gente não quer passar muito tempo longe não. A gente adora esse momento de interação, né, com vocês. E eu não sei se teve outra pessoa aqui que falou alguma coisa. Ana Letícia botou isso, traga, por favor. Coraçõezinhos, Rosa Miranda, Somos a Colheita entrou, boa noite, Somos a Colheita. A gente está próximo já de terminar a live, então você pode dar uma olhada no que a gente conversou daqui a pouco, né, que a live vai ficar salva. E é isso, eu esqueci de falar alguma coisa, gente, eu não sei. Eu tava falando, é muita coisa, né? Eu falo pra caramba. E sozinha, eu nunca tinha feito uma live sozinha, gente. Meu Deus do céu. Eu gosto de interagir, eu adoro conversar. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, que é uma beleza, né? Já conversei, eu já entrevistei já a Carla, já entrevistei lá no Mental. E foi maravilhoso e assim, é muito bom poder conversar, né? E aqui a gente conversa com vocês, só que é diferente a interação, né? A gente tá aqui conversando com vocês, mas assim, eu somente com vocês, porque antes quando a gente tá com um convidado, a gente conversa com o convidado, mas também lê, né, os comentários. Mas agora só com vocês é diferente, né? Porque às vezes não é em tempo real, às vezes sobe um comentário ali, mas que era pra ter subido em outra hora. Enfim, é diferente, é diferente. Mas, gente, eu queria agradecer, né? Eu não vou, né, tomar mais o tempo de vocês. Foi muito bom estar com vocês. Vamos me despedir mais uma vez, né? E queria dizer a vocês que, assim, estender, né? Estender no sentido de... Na verdade não seria estender, mas eu acho que eu reitero, né? O meu convite e peço, né, para que vocês estejam juntos, né, com a gente nessa nossa jornada, tá bom? Gratidão. Eu agora vou desligar, né, porque eu também não sei que horas, né, ele vai desligar sozinho, também não quero que o Instagram deixe a gente na mão a ver navios, né, e eu desejo a vocês uma semana ótima, que esse fevereiro ele traga boas, né, melhores notícias em relação à pandemia, a pandemia de Covid, né, que a gente está vivenciando. Se puderem, fiquem em casa e vamos juntos.